Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Oswaldimar falando. Beleza? Pessoal, olha, Oswaldimar, minha autenticação digital. Passei o meu código aqui no sistema. Certo? Pessoal, hoje nós vamos falar de economia de ponto zero. Aí você vai me perguntar, para que serve a economia de ponto zero? É um problema complicado isso aí, tá? Mas você vai entender já já. Pessoal, a primeira questão que você tem que entender de economia de ponto zero, o primeiro problema é o seguinte: hoje nós temos um planeta pendurado em uma nota de 10 reais. Tá? Nós temos um planeta pendurado em uma nota de 10 reais. Um planeta. Não estou falando de uma cidade, de um bairro, de um país. Nós temos um planeta pendurado em 10 reais. Beleza? Pois bem, pessoal, é o seguinte: a economia de ponto zero, ela se baseia aqui, ó, nas equações biquádricas, tá? Onde a constante sempre termina em zero. Ó, todas as fórmulas aqui terminam em zero, tá? Eu tinha um outro cálculo melhor para explicar isso, mas eu não sei onde foi parar. Eu procuro isso. Não sei se foi nesse livro que eu vi ou se foi em outro livro de matemática. Mas a economia de ponto zero, todas as equações sempre terminam em zero, tá? Outra coisa, na eletrônica você tem que estudar também fonte assimétrica, tá? Em eletrônica você tem que estudar fonte assimétrica, tá? Beleza? Pois bem, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Para você entender a economia de ponto zero, você tem que entender isso aqui, ó. Olha só, a jornada da humanidade, né? Vamos pegar aqui, desde 1500 ao ano 2000, a economia ela sempre foi do maior para o menor. A economia ela sempre foi do maior para o menor. Então você poderia dizer que no passado nós tínhamos muito dinheiro em função do progresso. Aí eu te pergunto, como fazer uma economia gerir com baixa potência? Tem que ter um sistema de administração de tempo. Tem que ter um sistema de administração de tempo. Você vai pegar o marco zero, né? O marco zero é o ataque às Torres Gêmeas. E hoje nós estamos no filme O Básico para Sobreviver, de John Wick. Certo? Então, praticamente, nós estamos começando a economia de ponto zero aqui. Esquece essa parte vermelha para trás, já passou, né? Ganhava dinheiro, comprava o que queria e fazia o que queria. Agora você vai pensar aqui, daqui para frente. Você não tem nada no bolso, certo? Seu estado econômico é zero. Seu estado econômico é zero. Seu estado econômico é zero. Mas o seu cartão de crédito, o seu cartão de crédito dentro do sistema único, ele tem um potencial positivo, tá? Não é dívida. Eu não estou falando de dívida, tá? Isso aqui é economia de ponto zero. Economia de ponto zero. Isso aqui se chama economia de ponto zero.
Você tem o seu cartão de crédito, tá? Você tem o seu cartão de crédito dentro do sistema único, que o potencial desse cartão é 0. Só que você tem um valor, você tem um potencial a gastar nesse cartão, ó. Você tem um potencial, certo? Vamos supor que esse cartão tem um potencial de R$1.000. Certo? Você tem um potencial nesse cartão de crédito de R$1.000. Isso se chama economia de ponto zero, tá? Você não contrai dívida. Você não contrai dívida. Se endividar é aqui, ó. Eu não tenho trabalho, mas também não tenho dinheiro. Eu não tenho trabalho, mas também não tenho dinheiro. Então, a gente vai trabalhar na economia de ponto zero. Você tem um cartão que ele tem um potencial econômico. Você tem um potencial. Potencial econômico, certo? Pois bem, aí, por exemplo, do lado aqui, vou te dar um exemplo. O governo chama esse modelo de economia de estado azul, tá? O estado azul. Então, por exemplo, um corte de cabelo seria R$4,50. Um corte complexo, que usa outras ferramentas, mais tempo, produtos químicos, já seria uma economia de estado vermelho. Por quê? Porque aqui eu já uso recursos finitos na natureza que estão acabando. Tá? Então um corte de cabelo simples é R$4,50. Mas um corte complexo fica mais caro e talvez nem dê para fazer esse corte. Então, esse corte de cabelo é uma projeção econômica, ele não é um valor real, tá? Então, aqui você vai entender o estado azul, por exemplo, como economia de potência, por exemplo, RMS, potência real. E a economia de estado vermelho é uma economia PMPO. Tá? Você tem que aprender o cálculo de PMPO e RMS. O RMS é um valor real e o PMPO é um valor falso. Ele não existe. Tá bom? Então, para resolver esse problema do PMPO e do RMS, você vai chamar isso de economia de ponto zero. Você tem um cartão, esse cartão de crédito, ele tem um potencial de R$1.000. Mas quem gasta esse valor é a sua consciência. É você que faz desse cartão, uma dívida ou um potencial para gerar riqueza. Por exemplo, este jovem aqui, ele já está dentro da economia de ponto zero. Tá? Esse jovem aqui, ele está dentro da economia de ponto zero. Ele está trabalhando, reprojetando o futuro, dentro de um ciclo de transformações. Como é que ele faz? Ele tem esse cartão de ponto zero, e esse cartão ele tem um potencial de R$1.000. Mas o que esse jovem faz? Esse jovem ele trabalha no futuro e ele não recebe salário. O que ele faz? Ele projeta o futuro. Tudo que ele trabalha em função de projetar o futuro dele. Por exemplo, ele quer o quê? Ele quer um quarto, ele quer uma televisão, ele quer um sofá, ele quer uma cama. Beleza. Ele vai trabalhar 1 ano, mas o valor da riqueza não está atrelada em bens monetários. O valor da riqueza desse jovem é um potencial que ele vai precisar para fazer uma variável, que o governo vai definir esse potencial, se é 1.000, se é 200, se é 100, certo? E esse potencial desse valor é o que vai dar condições subhumanas para ele, para se alimentar, escovar o dente, trabalhar. Não é valor, é um sistema de economia de ponto zero. Por exemplo, ele quer um quarto avaliado em R$15.000, esse jovem, né? Esse jovem aqui, ele quer um quarto avaliado em R$15.000. Então ele vai ter o cartão de ponto zero, certo? E ele vai trabalhar na função desses R$15.000. Mas esses R$15.000 ele vai ganhar em quanto tempo?
em 2 anos, 3 anos, beleza. Então ele vai trabalhar no momento, zero, tendo valor de subsistência, que é muito baixo. Então ele usa o cartão dele no mês, ele gasta de alimentação, R$ 150 e zero. E trabalha. O valor do salário dele, que seria, por exemplo, digamos, R$ 1.500, ele não vê esses R$ 1.500. Ele só vê o básico para sobreviver, tá? Filme de John Wick aqui, ó. O básico para sobreviver, tá? Então, ele só vê o básico para sobreviver e o capital. E a riqueza que ele cria é uma riqueza futurística. É o futuro dele, onde ele vai ficar, onde ele vai morar. Então, ele trabalha dentro da economia de ponto zero. Ele não cria dívida. O cartão dele é um cartão básico para ele viver. Tá? Esse cartão é um cartão básico que ele vai gerir a economia através do sistema único. Por isso que a gente precisa do sistema. A gente precisa do sistema dentro do cartão. Só o cartão não dá, tem que ter o sistema junto. É o sistema que vai gerenciar a vida dele. Pois bem, então isso aqui, pessoal, se chama economia de ponto zero. Tá? A economia de ponto zero, ela recruta trabalhadores que desenvolve o potencial econômico. Né? A economia de ponto zero, ela dá suprimentos para o trabalhador gerar a riqueza. Depois que o trabalhador gera a riqueza, aí esse potencial do cartão pode chegar a R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Aí depende do esforço, né? Do esforço intelectual, esforço físico, métodos produtivos, tá? Mas o que acontece? Nós temos um problema aqui, que é um problema do passado da humanidade. Esse problema sugere o seguinte, que nós construímos um mundo falido, né? Esse mundo está falido por questões geopolíticas, geoeconômicas do passado. Eu não vou entrar em história aqui para explicar isso. Mas essa parte vermelha aqui, dessa hipotenusa aqui, desse cateto e tal aqui, representa a parte sombria da humanidade, onde o ser humano não entendia nada do que fazia, tá? E resumindo, essa bucha da humanidade aqui resultou na guerra do ataque às Torres Gêmeas, com Osama Bin Laden. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É como se fosse um ponto zero na economia, tá? Onde você tem potencial relativo ao sistema de controle. O sistema de controle, ele vai atrás de metas, objetivos e soluções. Ele vai atrás de metas, objetivos e soluções. É o sistema que vai direcionar a sua vida econômica. Beleza? Então, a gente vai chamar isso de economia de ponto zero. Tá? Economia de ponto zero é um estado que você trabalha em função da riqueza que você quer e da riqueza que você precisa transformar ela. Ou é uma riqueza que você vai criar essa riqueza. E você vai usar essa riqueza através do seu sistema de esforço e trabalho sobre metas, objetivos e soluções que o próprio sistema vai implementar. Tá? Esse é o sistema dos RICs. Não existe outra coisa. Para o Brasil sair da dívida, para o Brasil parar de ser um escravo de outras potências mundiais, que hoje nós brasileiros, nós somos escravos de potências que roubaram da gente, né? O Brasil era para ser ter uma potência interna produtiva. Durante a Guerra Fria, vários países do mundo roubou todos os meios produtivos e tecnológicos de desenvolvimento próprio do Brasil. E o Brasil ele ficou largado às traças, criou-se uma população de miseráveis, pobres, desinformados, né? E criou-se cidades propensas à tragédia catastrófica, né? E o Brasil hoje tem cidades que estão sujeitas a... O Brasil tem cidades hoje, bairros que estão sujeitos a ficar abandonados no tempo, né? E esse sistema aqui, esse sistema da Única Brasil, né? Ele vai tentar controlar e
resolver esses problemas de anomalia sistêmica, que o arquiteto chama de anomalia sistêmica. Porque antes do ponto zero, a economia era regida por sistema monetário, dinheiro. E o dinheiro ele é corrupto. O dinheiro não tem como fiscalizar o dinheiro. O dinheiro ele é uma coisa que, dependendo da mão de quem está o poder econômico, cria-se variáveis imperfeitas na economia. E só agora, na era da computação, é que nós temos capacidade de governar o sistema monetário em função de resolver problemas. Tá? E isso se chama economia de ponto zero. Tá? Não confunda cartão de crédito. Tá? O cartão de crédito ele trabalha do zero para o vermelho. Do zero para o vermelho. E a economia de ponto zero, você tem um potencial, mas você só usa esse potencial se você tiver capacidade de gerir esse potencial. Entendeu? Gerar renda, cuidar do Estado. Outra coisa, essa teoria de economia de ponto zero, ela é muito favorável dentro do Estado conservador, sobre o domínio e protocolo do sistema único. Tá? Porque daí, dentro desse sistema, você não vai ter uma voz de uma pessoa que acha que é dona da razão. Tem pessoas que acham que são dono da razão, tá? E fazem coisas erradas. Dentro desse sistema, não é a voz de uma pessoa que vai definir o que tem que fazer. Dentro desse sistema, é o sistema que vai falar para você o que tem que fazer. Pessoal, talvez seja tarde, tá? Para consertar essa tragédia econômica no Brasil. Talvez seja tarde para consertar. Eu não vou assumir aqui uma reestruturação completa desse problema. É impossível, eu acho, isso. Não dá para fazer uma reestruturação completa, tá? Mas todo o potencial de trabalho e de desenvolvimento econômico se baseia nessa estrutura de sistema, tá? Para a gente continuar fazendo coisas mais certas, corretas, da agora para frente, é preciso desse sistema. Sem esse sistema, as coisas não vão para frente, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Nós esperávamos essa tecnologia até próximo do ano 2010, no governo presidente Luiz Inácio da Silva. Essa tecnologia não chegou. Eu não sei o que aconteceu. Pessoas morreram, outras sumiram. Certo? E desde 2010 era para esse sistema estar implantado na economia do Brasil. Não sei o que aconteceu, se sofremos sabotagem, eu não sei. Só sei que tá aí, essa é a fase final do meu trabalho, tá? Chama-se economia de ponto zero, tá? Sobre domínio dos RICs. Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas esse sistema já era para estar no Brasil desde 2010. Do governo presidente Luiz Inácio da Silva e presidenta Dilma Rousseff. Era para a presidenta Dilma e o presidente Luiz Inácio da Silva entregar para os trabalhadores o cartão do Sistema Único. Eu não sei quem foi o pilantra, eu não sei quem foi o canalha. Eu espero que esse cara pague na justiça a desgraça que ele faz no meu país em função dele ficar rico. Beleza? Beleza? Então fica por aqui e põe isso na sua cabeça. Economia de ponto zero. Você tem potencial, mas você não faz dívidas. Você tem potencial, mas não se endivida. Beleza? Um abraço e até mais.